Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade, Pai, de estar na tua casa aprendendo da tua palavra, Senhor. Eu rogo a ti que o teu Espírito Santo tome a direção de tudo, Pai. E abençoe, Deus, esse estudo bíblico que vamos iniciar agora. Deus fala conosco através das tuas escrituras, Pai, da tua palavra. Nos ensina, Pai, a crescer em graça, em conhecimento e através do teu ensino fazer a tua vontade. Abençoa, Pai. Abre os nossos corações para entender mais de ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, do versículo 13 em diante. Na última aula nós iniciamos o estudo sobre o Sermão do Monte. Nós vimos uma introdução sobre o Evangelho de Mateus. Nós entendemos como se deu essa pregação abençoada do Senhor Jesus Cristo e nós aprendemos também sobre as bem-aventuranças. Hoje nós vamos, com fé em Deus, concluir o capítulo 5 e nós vamos aprender a respeito agora do que nós somos sal e luz do mundo, sal dessa terra e luz desse mundo. Amém? Então abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 5, do versículo 13 em diante. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Mateus 5, do 13 ao 16. Jesus agora passa, das bem-aventuranças, que é uma espécie de identidade dos cidadãos do reino, mostrando que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dificuldade, há a promessa do reino de Deus para as nossas vidas. Mas agora ele vai de uma identidade para responsabilidades. O Senhor Jesus agora vai iniciar uma série de ensinos, de ensino aos seus discípulos, que fala sobre as responsabilidades que o cristão deve ter. Eu sempre gosto de dizer que no cristianismo nós não temos legalismo, não temos leis. Mas isso não quer dizer que tudo é permitido, que tudo podemos fazer. O Senhor Jesus vai nos ensinar agora, no restante desse capítulo 5, que nós somos sal e luz dessa terra. Em um mundo de trevas, nós somos luz que ilumina isso. Então essa responsabilidade que ele vai apresentar agora é uma transição natural entre o ser e o fazer. Aqui ele vai mostrar como a nova vida, como a noiva dele deve se portar nesse mundo, deve agir, deve se expressar na prática. A igreja, irmãos, ela só é relevante quando não se conforma, quando ela não se adapta ao mundo, quando ela é diferente do mundo. Imagine o mundo que nós vivemos, com todas as dificuldades que existem nele, com todos os temores, terrores que acontecem diariamente, se a igreja não existisse, como seria isso? Imagina se a igreja não estivesse nas favelas do Rio de Janeiro, ou nas comunidades mais pobres, nos rincões do Brasil, como nós falamos. Imagina se a igreja, o cristianismo não tivesse sido usado por Deus para moldar o mundo diante da sua história. As leis, muitas das leis foram baseadas no Sermão do Monte, a Constituição do Céu que eu tenho apresentado a vocês aqui. Imagina se o cristianismo, uma fé baseada no amor, não tivesse moldado o caráter de tantos e tantos homens no mundo. Quantas vezes nós vemos homens e mulheres perdidos, desenganados pela sociedade. Não há valor nenhum para estas pessoas, mas
quando Jesus os alcança e eles se entregam, se rendem, eles são transformados e readmitidos a essa sociedade. Mas isso é possível porque esta igreja não tem se conformado com os padrões do mundo, são inconformados, eles não aceitam isso. Então, o que Jesus vai começar a dizer para essas pessoas aqui é que vocês devem viver de uma forma distinta do que o mundo vive. Se o mundo percorre uma direção, nós percorremos a direção contrária. Nós não estamos seguindo essa direção que eles têm. Mesmo perseguidos, mesmo como aqui mesmo nas bem-aventuranças ele diz, mesmo perseguidos, mesmo pobres, mesmo mansos, mesmo chorando, a igreja ela não foi chamada para se adaptar a esse mundo, mas sim para servir a esse mundo, mesmo quando o mundo a rejeita, que é normal, acontece muito. O mundo rejeita a igreja, zomba da igreja, escarnece da igreja, mas isso não é problema. Mesmo com todos esses pontos, nós vamos servir a este mundo para que eles alcancem a Jesus Cristo, conheçam a Jesus Cristo. Então Jesus agora vai usar duas figuras de linguagem aqui. O sal, que fala de uma influência interna e profunda, e a luz, que é uma influência externa, pública para as pessoas. O sal, ele atua sem ser visto. Uma vez que você lança o sal em algo, você não o vê mais. Sem poder, sem ser escondido. Mas já a luz não. A luz não pode se esconder. Quando ela chega, pode ser no lugar mais escuro, na caverna mais profunda, no fundo do mar. Quando a luz chega, ela é vista, ela é pública. Então, olha os paralelos que o Senhor Jesus vai usar aqui agora. Ele vai dizer assim, olha, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor. Por que isso, irmãos? Porque no mundo antigo, os mais antigos aqui da igreja, eles vão lembrar disso, né? No tempo da maioria não tinha geladeira, né? Brincadeira, brincadeira. Mas antigamente, para os mais novos aqui, se conservava os alimentos, as carnes, com sal. Ainda hoje é usado em alguns lugares. Você lançava o sal sobre ele, ele conservava mais tempo, porque a tecnologia ainda não tinha chegado para essas pessoas. Então o sal, eu me lembro até de uma vez, eu lendo um livro, na época do Brasil colonial, muito tempo atrás isso, e o sal, houve um tempo que era mais caro do que o diamante, porque o diamante tinha em excesso nos minérios lá nos locais, mas o sal era difícil de se achar, difícil de se comprar. Mas o sal tinha valor não só apenas para temperar a comida, para dar sabor, mas também para conservar as coisas. Então, em alguns lugares, nos rincões do Brasil, era até proibido fazer o comércio do sal, pelo valor que ele tinha. Então, olha aqui a comparação que o Senhor Jesus está usando aqui agora. Ele purificava, ele era valioso, ele temperava e ele conservava aquilo. Aí Jesus está olhando para a gente e está dizendo, vocês são o sal dessa terra. Sabe o que ele está dizendo? O mundo está se consumindo, o mundo pode ser perdido, ele pode até ter prazo de validade, mas quem vai manter esta chama acesa, quem vai manter isto puro para ser usado é a igreja, é o sal dela, são vocês. Então, aí no paralelo que ele usa aqui, o sal ele impediu que essa decomposição, porém, ao ser misturado, ele não era mais visto. E é fato, a irmã, o irmão aqui que gosta de cozinhar, uma vez que ele lança o sal ali naquele fogo quente, acabou, você não vê mais, mas o efeito foi feito. Houve realmente a prática ali, ela não vai ser mudada mais, o sabor foi dito. Agora vamos observar de um outro ponto. Sal em excesso, presta? Não. Nem presta de menos, nem presta de mais. Tem que ser na medida. Então, preste atenção nisso daqui. Se corrompe rapidamente o mundo, ao menos que o sal lhe dê uma nova alma, da mesma forma, quando se há em excesso, pode-se haver o quê? Uma podridão daquilo ali. Aí alguém pode dizer assim, irmão, mas seria em excesso a igreja? Não. Em excesso quando a igreja quer influenciar o que não é parte dela. Então, a igreja ela tem um posicionamento. Mas quando o sal é usado de uma forma errada, pode acabar
trazendo prejuízo àquele alimento que vai ser conservado. Então aqui, se nós olharmos e pensarmos, a igreja não se conforma, a igreja não se comporta, não vive segundo os padrões daquele mundo. Então preste atenção, se o sal que é a igreja não for usado de uma forma correta, muitas vezes nós queremos adaptar a igreja, adaptar as coisas para o paladar das pessoas. Aí Jesus está olhando e está dizendo, vocês são o sal do mundo. Mas se nós observarmos em excesso ou menos, não vai fazer efeito. Pelo menos não o efeito que nós queremos. O John Stott, que é um teólogo abençoado, dizia que a sociedade, quando a sociedade se corrompe, nós não devemos culpar o mundo, porque o mundo jaz o maligno, ele já é mal por si. Mas ele está sendo o que ele apenas é, que é um fato. Quando você olha para o mundo e vê como ele está, nós não culpamos este mundo, porque ele é o que ele é desde o início, desde os primórdios dele. Mas nós devemos perguntar o seguinte, onde está o sal? Onde está a igreja nesse mundo? E quando a igreja se porta pior, e aí lembre-se que eu não estou falando de instituição, eu estou falando de placas, eu estou falando de nós, igreja. Quando a igreja se porta pior do que o mundo, qual o sabor que esse sal terá na vida das pessoas? Às vezes o ímpio, como nós chamamos, ele não é ateu, não é porque ele não acredita em Deus, pastor Alex. Ele é ateu porque ele não acredita no Deus daqueles irmãos que ele vê diariamente. Porque aqueles irmãos se portam piores do que o que o mundo faz. Porque o mundo lá fora não tem coragem de enganar o próprio irmão. O mundo lá fora muitas vezes não fala da forma que os que estão dentro da igreja falam. O mundo lá fora não se comporta como os que estão da igreja fazem. Para muitos que estão lá fora é um horror você comprar e não pagar, você falar algo e não fazer, você prometer algo e não cumprir. Mas para os que são sal, muitas vezes o porte é pior do que o que estão lá fora. Então existem outras fés, outras culturas, que muitas práticas que existem no meio cristão não são aceitáveis lá fora. Aí eles olham para nós, que professamos a fé verdadeira, que nós cremos que somos, né, o caminho verdadeiro, que Jesus é o caminho verdadeiro. Nós estamos seguindo esse caminho verdadeiro e ele diz o quê? Eu não consigo conceber isso daqui. Não é bom para mim. Então a questão é onde está o sal? Muitas vezes nessas situações. Então o sal ele deve dar sabor na vida das pessoas, não azedar, não empodrecer nada. Mas ele faz uma outra referência a respeito da luz do mundo. No versículo 14 em diante ele vai dizer, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quem que é a luz verdadeira? Jesus Cristo. O que é que ele diz em João, no capítulo 8, no versículo 12? De novo, Jesus lhes falou, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Se o sal no mundo cotidiano é apenas uma influência invisível, como eu expliquei, nós jogamos na comida e não vemos mais. Mas já aqui é o oposto. A luz é algo visível, é algo que o mundo realmente vê. E o mundo deve ver a igreja como uma luz, não como trevas. O mundo deve ver a igreja como algo que vai trazer claridade para eles em um mundo de trevas. A igreja, irmãos, nada mais é do que um hospital. Talvez a gente não tenha uma dimensão, mas a maioria das pessoas não deveria ser assim, mas elas vêm para a igreja apenas no... Mas você não sabe como foi a semana daquela pessoa. Você não tem a ideia do que ela passou. Talvez no domingo seja o único local que ela receba um abraço. Talvez no domingo seja o único local que ela recebe um sorriso. Talvez no domingo seja o único local que ela recebe uma palavra que fala diretamente. O louvor seja usado para curar a vida daquela pessoa, para libertar. Através da palavra, ela escutou algo que edificou o coração dela. Ela chegou doente e ela saiu curada daqui, através do poder de Jesus Cristo.
Então, imagina, aquela pessoa chegou em trevas, passou uma semana atribulada, problemas dentro de casa, enfermidade, problemas financeiros, lutas, dúvidas, incertezas, hoje depressão, inconstância, tudo. Quando ela chega na igreja, ela sente uma luz, um brilho diferente. Ela olha para você e ela verá algo diferente, porque você foi transformado, você alcançou, essa luz te alcançou. Então, se o sal é invisível, se a gente não consegue ver muitas vezes o efeito que ele está fazendo, mas nós sentimos diariamente, mas já a luz não, ela é visível. Nós podemos ver. Jesus está usando um comparativo muito bom. Se você passar aqui à noite, aqui na freeway, aqui, você pode olhar para os altos das montanhas que nós estamos aqui ao redor aqui. Pode ver se as luzes que estão lá não conseguimos ver. Passe de madrugada, a hora que for. Olhe lá para o topo ali de Berkeley, para o topo lá de Oakland e veja aquela luz. Às vezes fica uma luz sozinha, uma casa lá no alto, sozinha, mas a luz você consegue ver. Sabe o que é isso, irmãos? A igreja ela é o farol deste mundo, iluminada por Jesus Cristo. Então, muitas vezes, o mundo está em trevas, mas quando tu... Lembra daquelas pessoas que só vêm para a igreja quando tudo deu errado? Porque quando elas estão vendo trevas, elas olham para o alto e elas veem aquela luzinha lá no final. Aí elas lembram, a igreja, é para lá que nós vamos. Então, Jesus está olhando e está dizendo, vocês são a luz do mundo. Então, eles não são uma fonte, é importante destacar isso daqui. A fonte é Jesus, a fonte dessa luz. Lembra que toda luz que existe tem um cabeamento, uma fonte que vem de algum lugar. Às vezes é uma fonte externa, às vezes é um disjuntor, às vezes é uma... A fonte desta luz é Jesus Cristo. Então, uma vez que ele nos fornece essa luz e nós iluminamos esse mundo como a igreja, aí ele está dizendo, deve ser publicamente, através de quê? De boas obras. Ah, irmão, mas a obra não salva. Mas mostra-me a tua fé e eu mostrarei as minhas obras. Tiago, capítulo 2. Através das obras que a igreja faz neste mundo, é quando as pessoas vão ver a luz que ela tem. Amém? Então ele agora vai trazer mais uma série de ensinos para estes irmãos que estão escutando. E ele vai falar a respeito do ensino da lei. Versículo 17 em diante ele vai dizer assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. A porta continua estreita. Mesmo com a modernidade, mesmo com todos os avanços, portas que sobem, portas que descem, portas que abrem, portas de vidro automáticas, mas continua estreita, não tem jeito. Jesus está falando a respeito da lei, uma lei que é muito importante, especial para o público que ele estava falando. Lembrem-se sempre de onde Jesus está e para quem ele está falando. A lei para aquele povo, para os judeus, em especial para os estudiosos, escribas, fariseus, saduceus e tantos outros que tinham naquele tempo, se baseava em quê? Que era a Torá, os 10 mandamentos, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos pelo profeta Moisés, todo o Antigo Testamento, mas aqui para alguns grupos religiosos, algumas seitas judaicas, basicamente o que? Lei e profetas. Você tinha também algo que esse era o principal, onde Jesus questionava, que era o quarto ponto, que era a tradição oral dos anciões, dos rabinos, dos mestres daquele tempo. Isso é muito peculiar porque nós estudamos agora sobre a Reforma Protestante. E uma das causas que a Reforma trouxe para consertar foi a tradição
que eles usavam naquele tempo, onde eles não iam de um encontro com a Bíblia. Ah, mas nós ouvimos de alguém no século tal. Não é diferente do que estava acontecendo aqui. Existia muita tradição oral. Então Jesus agora vai começar a explicar para eles que Jesus não veio revogar nada, mas veio cumprir tudo o que eles ensinavam. Então, os fariseus naquele tempo, esses líderes religiosos, eles transformavam a lei em um sistema exterior extremamente pesado e extremamente hipócrita, algo que nunca foi o propósito da lei. O propósito da lei, irmãos, foi Deus mostrar a vontade dele para aquele povo. Era uma preparação para Jesus Cristo chegar. Então, a lei nunca foi feita para ser pesada para ninguém, para retirar ninguém, para ser usada de uma forma que agrade aquela pessoa, mas era a forma como eles estavam usando. Então Jesus vai olhar para eles e declarar, olha, eu não vim abolir nada, mas eu vim para cumprir tudo o que está escrito. Em contrapartida, por que isso era extremamente importante? Porque o ensino daquela lei que eles estavam sendo feitos, não era um ensino correto. Eles estavam ensinando de uma forma extrema, pesada, colocando uma carga que Deus nunca colocou naquelas pessoas. Então Jesus agora, nesses versos aqui, e nos seguintes, quando ele vai falar a respeito de ira, de adultério, de vingança, de tudo mais, de juramentos, Jesus vai mostrar para eles, dizendo, olha, o que vocês têm ensinado não é o que a Bíblia ensina, não é o que a lei realmente ensina. Então ele vai dizer o seguinte, olha, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Mas o que é que significa cumprir aqui no original? É revelar o verdadeiro significado da lei. Ora, Jesus libertou a lei das distorções humanas, porque, entenda isso daqui, irmãos, a lei estava sendo usada ao bel prazer das pessoas. O que agradava a elas, elas pegavam. Lembra daqueles irmãos de hoje em dia que eles pegam um versículo que agrada a eles e usam, mas o que não agrada a eles, eles ignoram? É a mesma coisa. A Bíblia tem um versículo que diz assim, olha, tudo que pedires ao Pai em meu nome eu vos concederei. Aí todo mundo, amém, glória a Deus, eu aceito. Mas tem a segunda parte que diz assim, para que o nome do meu Pai seja glorificado. Ora, ele vai te conceder se isso glorificar ao Senhor. Então, quando nós pegamos partes do texto sagrado e adaptamos ao que nós achamos que é correto, nós estamos nos igualando ao que eles faziam naquele tempo. Então, eles estão olhando, Jesus está olhando para ele e está dizendo, não, eu vim cumprir, eu vim dar o verdadeiro significado do que é essa lei. E este significado é o quê? Obedecê-la, cumpri-la, realizar tudo que os profetas, tudo que eles ensinavam. Jesus vai dizer para eles, olha, ritos, símbolos, sacrifícios que vocês têm feito, que vocês têm, como eu posso dizer, que vocês têm exigido dessas pessoas, são apenas sentidos complementares. São apenas algo a mais. Mas Jesus sim vai trazer essa consumação. Então, isso é um fato, irmãos, porque depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, que a igreja começou a expandir, nós vimos em outros estudos aqui que um dos maiores problemas que a igreja teve nos primeiros séculos foram as heresias. E uma delas se deu especialmente quando o apóstolo Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas, que era para combater aqueles irmãos judaizantes que iam de lugares em lugares pregando que não bastava apenas você aceitar Jesus Cristo para ser salvo, você precisava manter os ritos judaicos daquele tempo, circuncisão, ofertas, sacrifícios, guardar as festas, ir ao templo. Complementos, mais uma vez complementos. Então Jesus está olhando para essas pessoas, está dizendo, eu vou ensinar a vocês agora uma série de passagens aqui que vocês vão ver que vocês estão modificando ao prazer de vocês, usando de tradições que não deveriam ser usadas para moldar. Não é diferente do que eu falo isso até quando muitas igrejas fazem hoje. Muitas igrejas colocam cargas em pessoas que Deus nunca colocou. Muitas igrejas colocam doutrinas extremamente pesadas em pessoas que Deus nunca colocou. E uma vez que nós abrimos a boca e dizemos que Deus exigiu aquilo sem Deus ter exigido, isso é o quê? Heresia, isso é pecado. Não é diferente do que os irmãos estavam fazendo. Então ele vai usar agora 6 exemplos de uma justiça interior.
para essas pessoas a partir do versículo 21. E no primeira parte ele vai falar a respeito do ensino, a respeito da ira. Do versículo 21 em diante. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo está sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo com ele sem demora, com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Jesus começa a falar a respeito aqui contra o homicídio e a ira no coração. É uma série de antíteses citando o sexto mandamento, já que para eles era tão caro aquilo dali e estavam usando da forma que gostariam de usar. Jesus vai mostrar a eles que a forma como eles têm ensinado não é a forma correta. E vai dizer para eles, olha, a ira, a injustiça no coração se assemelha ao homicídio. Porque isso aqui, os fariseus, que eram os intérpretes da lei daquele tempo, eles falavam que não matarás, o sexto mandamento, era apenas se houvesse o físico, o ataque, o homicídio. Então Jesus está revelando, dizendo que não, opa, peraí, tem a intenção, aqui tem o íntimo da gente. A ira injusta é um homicídio também no coração. Veja mesmo, quando a gente fala de mansidão aqui na igreja, a gente fala para a gente ter domínio próprio, uma calma. Olha o que Jesus está dizendo. Essa ira injusta que muitos têm cometido, essa raiva de muitos, precisa ser acalmada, porque isso é um homicídio contra o coração. Palavras de desprezo também violam o mandamento. Deus julga a fonte interna. Deus julga a fonte interna. E é importantíssimo a gente lembrar disso. O problema não é o que entra dos nossos lábios, é o que sai, porque provém de onde? Do coração. Então Jesus não está dizendo que a ira leva a um homicídio, mas que a ira já é uma espécie de homicídio em si mesma. Porque a lei ela não alcança apenas as mãos, mas também o coração. O intuito da lei, irmãos, nunca foi cortar mãos, nunca foi jogar ninguém fora do arraial, mas foi para moldar o coração das pessoas. Então Jesus está exigindo da igreja dele, dos discípulos, e isso serve ainda hoje, uma reconciliação urgente. Antes de ofertar, peça perdão, perdoe. É impossível estarmos dentro da igreja diariamente, servindo ao Senhor, e estarmos sem falar com o nosso irmão, odiando quem está do nosso lado, brigando com Deus e o mundo, dentro de casa. Não pode. Jesus está olhando para essas pessoas. Isso é comparado a um homicídio, essa ira desenfreada. Então Jesus está dizendo, reconcilie-se, antes mesmo até de você ofertar, antes mesmo até de você fazer algo na igreja, faça a sua parte, perdoe e peça perdão também. Jesus agora vai olhar um outro ponto, o segundo ponto que fala a respeito do adultério, onde ele vai dizer, contra o adultério, o desejo impuro, do versículo 27 em seguida. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, eu porém lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito levar você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Jesus está aprofundando agora o sétimo mandamento. E ele está dizendo, o adultério não começa no ato. O adultério começa no olhar cobiçoso. O
O adultério começa no desejo inapropriado. Ele expõe que fantasias, intenções impuras são adultérios no coração. Então, por que isso, irmãos? Porque existia uma hipocrisia muito grande, como existe ainda hoje, muito grande, farisaica, que eles buscavam brechas no sistema, brechas na lei para remediar o seu pecado. Então ele está olhando para ele, está dizendo, está levando a profundidade. Ele está usando uma linguagem drástica, é um fato. Jesus é um exímio pregador, o maior dos pregadores. Ele está usando um paralelo de arrancar o olho, a mão, cortar fora. Mas ele não está ordenando uma automutilação. Não é isso. Ele está dizendo que há uma necessidade de você mortificar o seu pecado. Então, uma vez que você identificou que o pecado está crescendo dentro do seu coração, que algo está trazendo você aquilo, você precisa mortificar aquilo. Quando ele fala assim, arranque o seu olho, ataque o que te faz pecar. Ataque, se é o celular, se é a TV, se é a amizade, se é o costume, se é a saída, o trabalho, ataque. É melhor ficar sem trabalho do que viver desse jeito. Melhor viver sem celular do que viver desse jeito. Então ele está olhando para essas pessoas e está dizendo, esse pecado da mente e coração precisa ser combatido com vigilância, disciplina e uma transformação interior do Espírito Santo. Só que agora ele vai para uma outra parte que fala a respeito do divórcio, quando ele diz, no versículo 31, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. É importante a gente tratar isso daqui com seriedade, porque Jesus ele não está mudando o assunto, ele apenas está continuando a falar sobre adultério. Quando ele está falando sobre o divórcio, ele apenas está continuando a falar sobre o mesmo assunto. Ele apenas dividiu em duas partes para ficar mais fácil o entendimento. Ele está continuando e ele está usando os versículos anteriores como base, porque a legislação, isso acontecia muito, irmãos, nesse tempo, a legislação judaica, ele permitia que o homem repudiasse a sua esposa. O que é que ele fazia? Ele fazia uma carta, levava aos líderes e repudiava aquela mulher que ele tirou da casa dos pais, aquela mulher que ele prometeu, que ele honrou. E olha mesmo, como confiar numa pessoa que foi diante de Deus e fez uma promessa diante de Deus e dos homens e por uma carta decidiu trocar aquilo? Então ele está olhando para essas pessoas e está dizendo, olha, vocês estão indo lá levando cartas e fazendo isso, exatamente. Aí ele está olhando para eles e está dizendo, a legislação pode até dizer que está ok, como é muito aqui onde a gente mora. A legislação aqui da Califórnia fala que muita coisa está ok, mas na Constituição, meu amigo, do céu não está ok, não mudou, continua a mesma coisa. Ele está olhando para essas pessoas e está dizendo, olha, tudo isso daí continua sendo proveniente de um adultério que vocês estão fazendo. Aí ele está olhando para eles, a causa de exceção vem do original, porneia. Esta causa de exceção permite, não ordena, é uma permissão, não uma ordenança. Não vamos confundir isso daqui. Esta aliança matrimonial, ela é séria e sagrada. Por isso que os mais novos que ficam com esse desespero para casar, com essa agonia, eu tenho que arrumar marido, mulher, coisa, eu falo com toda a seriedade de um pai, um pastor que está falando aqui. Casamento não é brincadeira. Casamento é coisa séria. Não case com o primeiro que aparecer na esquina. Não faça isso. Porque olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Tem o que o homem fala e tem o que Deus fala. Totalmente diferente. Então Jesus está fazendo uma denúncia contra essas pessoas pelas brechas que elas estavam encontrando. Olha como era cômodo o presbítero Fábio. Não queria mais a abençoada, cara. Aí ia lá no rabino, pegava uma carta, escrevia e dizia, tá aí, ó, a carta. E a coitada da mulher? Largada. Porque naquele tempo era um tempo patriarcal. Como ainda é hoje, o mundo é um mundo ainda muito masculino, muito machista, como as pessoas gostam de dizer. Não tanto como era antigamente, mas ainda existe uma cultura forte. Em muitas regiões, outras nem tanto, mas em muitas sim. Imagina como aquela mulher viveria. Você acha que ela ia ser bem recebida no arraial dela de volta?
na tribo que ela vivia, sem chance. Então Jesus está condenando aquilo dali. E aí ele vai fazer um outro ensino aqui a respeito de juramentos. Se você prestar atenção, tudo está conectado, irmãos. Tudo está conectado. Porque aquele que foi lá no altar e fez um juramento à sua esposa, ao seu filho, ele também, olha onde Jesus está indo agora. Na palavra da pessoa, no juramento que ela fez. Versículo 33 em diante diz: Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramentos falsos, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só fio de cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês... Alguns tentam, né? Mas... que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Preste atenção. Jesus está falando sobre adultério, sobre o divórcio, e agora ele vai falar sobre a palavra, o juramento feito por aquela pessoa. O que está conectado aqui? Porque no Antigo Testamento existe uma prática de que os juramentos deveriam ser feitos no nome de Deus, em nome de Deus. E diante dele, se você jurasse e cometesse um erro, mentisse, você era punido por aquilo. Os fariseus, sabendo disso, eles criaram brechas sobre aquilo da lei, usando o quê? O item 4 que eu mostrei a vocês, a tradição oral. Então, o que é que eles faziam? Eles não usavam o nome de Deus para jurar, mas eles usavam coisas paralelas. Templo, as coisas de Deus sagradas. Como eu posso dizer? Eu juro pelo templo que isso aconteceu. Eu juro pelo rei, eu juro pela escrita, eu juro pela... o que for. Para sair brechas, sempre brechas. Então Jesus está olhando para essas pessoas, você está jurando pela terra, você está jurando por Jerusalém, você está jurando pelo templo. Acreditando que... olhe mesmo, acreditando... Lembra quando você era criança que tinha aquele negócio, você jurava e fazia o que? Uma figuinha, não era assim? Não era aquele negocinho no dedo assim? Vocês lembram? Acreditando que aquilo ia te livrar da tua responsabilidade moral. Inocente. Jesus está olhando para isso e está dizendo, não, se eu falar deve ser sim, sim, não, não. E olha, irmãos, isso se aplica ainda hoje. Os irmãos sabem, mês que vem eu vou estar retornando para o Brasil. Eu moro na América já tem mais de 10 anos. Eu já trabalhei aqui na América para judeu, muçulmano, hindu, ateu, indeciso, um pouco de tudo. As únicas 2 vezes que eu fiquei sem receber na América foram de crentes dentro da igreja. Precisa falar mais alguma coisa aqui? Não. As únicas 2 vezes. Uma das coisas que eu mais me estranhei quando eu cheguei aqui foi isso. Porque quando as pessoas diziam assim, 8, mas não era 8. Porque você tem um horário, e você tem um horário de muitos crentes que não é 8. Que eles colocaram na cabeça deles que deve ser daquele jeito, mas não é daquele jeito. Eu vou mandar. E quando tiver um amanhã, meu irmão, você está esperando. Jesus está condenando isso. Porque tinha uma expressão que eu escutava muito quando eu era mais novo, que dizia assim, a palavra de um homem ele tem que ser forte como a coluna de um templo. Muitas pessoas não passam credibilidade. Mas não passam não é porque as pessoas não querem acreditar naquela pessoa. É porque elas não passam realmente. Porque a forma de viver, a forma de agir não condiz com o que elas falam. Porque você fala uma coisa, mas expressa outra. Não é diferente do que os fariseus estavam fazendo. Está cheio de gente, irmãos, dentro da igreja falando línguas estranhas, pulando, pregando, cantando. Mas andando nessas práticas. Não deve ser assim. A igreja é sal e luz, é diferente. Você deve ser diferente. Nós devemos ser diferentes, para que essas pessoas olhem para a gente como um farol verdadeiramente. Quando está tudo em trevas, elas vão olhar para o outro, vai ver uma luz lá e vai dizer, ali tem algo. Quando chegar lá é a igreja do Senhor. E a fonte dessa luz é Jesus Cristo. Então Jesus está olhando para eles e está dizendo, olha, completando até o que o profeta Miqueias disse no capítulo 6, no versículo 8, quando ele diz, olha, ele já mostrou a você o que é bom
E o que o Senhor pede a você, que pratique a justiça, ama a misericórdia e seja humilde com o seu Deus. Praticar justiça e misericórdia está junto com isso daqui, irmãos. Juramentos, palavras, sim, sim, não, não. Aí ele vai falar a respeito sobre a vingança. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der uma tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as contas ao que quer lhe pedir emprestado. Em seguida, Jesus vai tratar agora a respeito de responder com graça àqueles que vêm com vingança sobre as nossas vidas. Porque existia a lei taliones, que era o olho por olho. Antigamente era a lei do Amon-Ra, né? Olho por olho e dente por dente. Essa lei ela não incentivava a vingança, perdão, mas ela limitava a punição. Mas as pessoas a usavam como vingança. Então Jesus está trazendo aquilo, dizendo há uma justiça proporcional. Isso não quer dizer, irmãos, que uma vez que você foi enganado, que você foi prejudicado, você não deva buscar por justiça. São coisas distintas. Jesus está falando de vingança. É outra prática. Justiça é uma coisa, vingança é outra. Ele está olhando aqui, olha, honra, ele está falando sobre honra, agressão, bofetada. Né? Ele está falando sobre uma autoridade civil, quando você caminha 1 milha com aquela pessoa, bens materiais. A Bíblia ensina como os irmãos devem se portar quando tem problemas dentro da igreja. Muitos escândalos que nós vemos hoje na sociedade, na igreja, fora, são de igrejas, irmãos processando irmãos, levando a público, levando para a internet. Pode abrir a internet aí, pesquisar aí, briga de igreja, é só o que você vai ver. Não é essa a prática que Jesus está. Justiça é uma coisa, mas o que mais parece ali é uma vingança, diferente. E ele vai usar aqui a mesma base para levar para o último ponto, que fala a respeito do amor aos inimigos. Então, quando ele está dizendo aqui, olha, vocês ouviram, versículo 43, o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem aos seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Aqui é o auge da vida cristã, o ponto mais alto, que fala a respeito de amor. Todo o evangelho se baseia no amor. Um amor que se estendeu do Pai, através do Filho, para as nossas vidas. E que através das nossas vidas deve amar ao próximo. Amar quem nos ama é muito fácil. Eu amar minha esposa que cuida de mim, as pessoas que estão ao meu redor que me amam e cuidam de mim, ótimo. Eu tenho que amar a minha vizinha, que solta o cachorro dela do jeito que ela acha que deve fazer. Essa é quem eu tenho que amar. Tenho que amar aquela pessoa que me magoou durante a minha vida, que me perseguiu. Essa é quem eu devo amar. Mais ainda, Jesus está aplicando isso para nossas vidas, está dizendo, quando nós amamos quem nós apenas nos faz bem, nós não estamos praticando uma justiça verdadeira. Então, para concluir aqui, devem ser perfeitos como o Pai é perfeito, o Pai celestial de vocês. Mas isso significa, isso só vem, irmãos, essa perfeição não é uma falta de falhas, não é isso. Não é que você não vai pecar, somos imperfeitos. Mas essa perfeição se dá quando nós alcançamos uma maturidade espiritual. Crentes maduros e espirituais, eles vivem diferente, eles são diferentes. Eles vivem de uma forma que o mundo não aceita. E aí eu volto para o início para concluir. Uma vez que nós somos sal, nós damos gosto a essa terra, nós temperamos o sabor desse mundo, isso quer dizer que nós não nos permitimos apodrecer como as coisas do mundo. E uma vez que nós somos luz deste mundo, mesmo que as trevas reinem, mesmo como as pessoas dizem que a Califórnia é uma terra perdida, que o Brasil não tem mais jeito, tem sim.
Tem sim, porque a igreja tem uma função nessa terra, enviada por Jesus Cristo, para dar gosto e dar luz para este povo. Amém? Que Deus abençoe vocês, vamos ficar de pé, a hora avançou. Deus, ela é impossível sem um novo coração. Lembre-se sempre que o padrão de Deus é elevado, irmãos. Se nós queremos ser perfeitos como nosso Pai, nós precisamos buscá-lo diariamente e aprender dele. Amém? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse estudo de hoje, pelas pessoas que aqui estão nos ouvindo nesse momento, Pai. Que o Senhor abençoe a vida deles. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, derramando de uma graça e de um conhecimento sobre as nossas vidas. Nos abençoa, Deus, e fala conosco diariamente, Pai, que esses ensinos que nós estamos vendo do Sermão do Monte, do Senhor Jesus Cristo, Pai, sejam como um farol para a nossa vida, Deus. Que nós venhamos buscar essa perfeição, Pai, esta santidade que o Senhor exige, Deus. Em nome de Jesus, amém.